E aí, pessoal, voltamos aqui finalmente com o nosso primeiro e mais importante exercício de toda a história da língua inglesa. Nada mais importante do que você prestar atenção nas regras fundamentais de formação de frases. Isso aqui é a coisa essencial. Toda vez que você vê alguém que se diz incapaz de falar inglês, se diz incapaz de ler e escrever, é porque eles estão errando nesses fundamentos aqui. E olha quantas páginas são. Uma, duas. Com isso aqui dominado, mas bem dominado mesmo, assim, bem exercitado. E com as palavras básicas sobre as quais você quer falar sobre o quê? Sobre cozinha. Então, tem que saber o vocabulário de cozinha. Quer falar sobre exercícios físicos? Vocabulário sobre exercícios físicos. Isso é uma coisa que você pode separar em duas ocasiões, né? O trabalho braçal repetitivo, que é só memorizar as palavras de um determinado contexto que te interessa. E o outro é estudar essas duas páginas aqui. É sério, toda a minha experiência de professor, eu percebo que as pessoas têm dificuldade em falar inglês porque não respeitam isso aqui. Duas páginas de PDF. Vamos resolver isso agora? Vamos. Regras básicas para a formação de frases em inglês, né? Qual é a grande sacada aqui? É o que há de mais básico na linguagem humana, né? Afirmar, negar e perguntar, né? A gente não vai se ocupar aqui em demonstrar que essas são de fato as formas básicas de se expressar de modo geral. Mas acreditem, com afirmações, negações e perguntas, vocês conseguem ter quaisquer tipo de conversa. E quais são os três tempos verbais mais básicos possíveis? Simple present, simple past e simple future. Então, por exemplo, né, vamos, antes de iniciar isso aqui, nos lembrar de alguns conceitos básicos que vão ajudar vocês pelo resto das aulas, para o aprendizado de qualquer outro idioma. E até mesmo para compreender um pouco mais os conceitos da sua própria vida. Você vai prestar atenção, vai entender isso comigo, né? Nós temos dois grupos de conceitos fundamentais que vão te ajudar a compreender o que de fato é um verbo, né? Se você lembra da aula anterior, trata-se da ações, estados, propriedades, fenômenos da natureza, né? Então nós temos os nominal forms, other verbs, as formas nominais do verbo. Por que isso é importante? Nós temos três, né? Nós temos o indicative. Ups, não. Nós temos o infinitive, que na gramática inglesa é to mais um verb, né? Ao contrário do português, que a gente tem que lidar com três conjugações, né? Terminação AR, amar, terminação ER, aprender, terminação IR, sorrir. O inglês não tem isso, né? Vocês vão ver que o inglês é bem simplificado quanto a isso. E o infinitivo nada mais é do que a forma infinita do verbo, a forma não conjugada, a forma que você adquire no dicionário, é uma forma de mencionar que a ação ou o estado da propriedade existe. Você não está de fato usando na frase, né? É dito infinitivo porque não muda. É a forma infinita, a forma invariável, porque é só a forma de apresentação do verbo, né? Mas quando você começa a conjugar, por exemplo, I worked, então, você já está conjugando, já sai da forma infinitiva e perde esse to, né? Em seguida vem o gerund, que é o verb plus ing, né? Terminação em ing, né? Isso aqui vem do grego. Gerúndio quer dizer contínuo, né? Vocês vão ver que em seguida, né, nem sempre a gente vai usar o gerúndio para ações contínuas, né? A gente pode transformar o ing uma forma de criar substantivos e adjetivos também, né? Por uma questão bem conveniente e gramatical, a gente vai dar uma olhadinha nisso, né? Mas serve para falar, por exemplo, amando, né? Loving. Estou juntando o verbo love mais ing. Claro que pelo processo de formação de palavras, né, algumas letras podem ser perdidas. Esse aqui é o processo de aglutinação, né? Isso acontece no português também, né? Infinitive, gerund e participle. Também chamado de past participle, né? É o particípio que a gente chama em português, né? Ele é utilizado para indicar pelo menos duas classes gramaticais, né? É uma palavra que participa de duas classes gramaticais, né? Pode ser tanto um, um adjetivo, cooked, né? Por exemplo, the pig is cooked. O porco está cozinhado. Mas eu também posso usar isso
na conjugação do present perfect, que é um tempo verbal que a gente vai ver posteriormente. Você não precisa se preocupar com isso agora. Inclusive, você não precisa disso para se comunicar, né? É mais para atingir um nível posterior de precisão, né? Que inclusive é um tempo verbal que os próprios nativos, né, não respeitam muito bem, né? Se você perguntar a eles por que isso existe, por que o present perfect é importante, você não vai obter a resposta deles, né? Mas, por exemplo, I have cooked, isso aqui é a nossa forma do present perfect, né? Subject pronoun, verbo auxiliar have e um participle de um verbo. Você consegue a conjugação verbal chamada present perfect, que quer dizer eu cozinhei. Eu cozinhei. Então, por isso que o nome é participle, né? Ele participa tanto de uma estrutura verbal, quanto também é um adjetivo. Pronto, esses são os nominal forms of the verbs. Por outro lado, nós temos os verb moods, né? Mood, em inglês, vem do substantivo, não modo, mas humor, né? Claro que, no fim das contas, o brasileiro preferia traduzir isso, né? Ou nós montamos nossa gramática com a ideia de modo, né? Modo, né? Quais são os verb moods, né? São os humores verbais, né? São as formas com que você se expressa e pode ser dividido em três grandes categorias, né? O indicative, que é quando você fala com conviction, convicção. Por exemplo, I am a man. There is a pig here. Tem um porco aqui. Há um porco aqui. Quando você fala com convicção, mesmo que você esteja enganado, a gente não está entrando nesse mérito, né? Não é esse mérito que a gente chama de epistemológico, né? A gente não vai verificar se as coisas de fato existem, né? Mas se você tiver convicção na sua fala, você está falando com indicative, né? A outra é subjunctive, que é quando você fala com dúvida, né? Doubts ou hypothesis, né? Hypothesis. Que é quando a gente fala esse tipo de coisa assim, eu espero que ela esteja bem, em vez de dizer assim, ela tá bem, né? Isso é uma das maiores controvérsias da gramática inglesa e nenhum dos nativos, né? Ou mesmo cursos convencionais de inglês ensinam isso, né? Provas de proficiência, testes para intercâmbio, ninguém leva isso em consideração e eu não concordo muito com isso, não. Porque o subjuntivo, ele tem uma carga semântica, né? Uma carga de significado importante, né? Se a gente usa isso no português tão facilmente, ninguém fala, eu espero que ela é. Eu espero que ela seja. O inglês também tem isso, né? E as pessoas mais eloquentes, né? Os filósofos, enfim, as pessoas que escrevem ou falam da maneira mais perfeita, né? Podem usar o subjuntivo, né? Você se torna uma pessoa mais expressiva. Cabe a você decidir quanto isso vai ser importante para você, né? Por último, o imperative, que é quando você fala com um tom de ordem, né? A grande sacada dele é que você vai pegar um verbo no infinitivo, tirar o to e falar do it, né? A gente vai descobrir ainda no exercício 2, né? Que o inglês ele nunca vai esquecer o subject pronoun e o object pronoun, ou seja, nunca vai esquecer quem faz a ação e quem recebe, né? O pronome sujeito, o pronome objeto. Do it, né? Quem quer que esteja ouvindo isso aqui, ó, faça isso. Isso o quê? Isso aí que eu tô mandando, né? Mas não existe esse negócio de faça como é no português, né? A gente tem essa mania do português de nunca mencionar, se for possível, nunca mencione o sujeito ou mesmo o objeto, né? O que é totalmente contrário do inglês, né? E o ideal é você dizer quem faz o quê, né? Nesse caso aqui, estou dizendo para quem quer que esteja ouvindo, faça isso, né? Do it. Pega o verbo no infinitivo, tira o to, comece a frase, você tem uma sentença no imperativo, né? Isso é importante, né? Outra coisa que é importante, a gente dá uma olhadinha nesse site aqui, ó, conjugador reverso, desde muitos outros sites que você pode utilizar, né? Esse site, né, você pode adquirir as conjugações verbais que você precisa. Veja que coisa interessante. A língua inglesa, ela foi muito esperta. Ela pensou o seguinte: que tal se a gente ficar falando todos os sujeitos das conjugações verbais, sempre for falar uma frase, fala o sujeito e fala o objeto também, né? Mas em compensação, a gente não vai ter que ficar gerando variações de verbo. Por exemplo, work, trabalhar. I work, you work, we work, you work, I worked, worked.
Perceba que no presente tudo era igual, work, work. E no passado, work, 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 work. Então, eles pensaram só o seguinte: se o simple past, né, que é falar algo no passado, é a única variação que de fato está prevista numa língua, né? Digamos assim, não a única, mas a primeira e única, né? Você não precisa pensar demais em como esse verbo pode variar, né? Olha como é que é no português. A gente fala assim, né? Eu vou, eu fui. Né? Tu foste, vós fizestes, né? A gente tem uma terminação drástica, né? Para cada um desses verbos, né? E se você fizer os cálculos, né? E ver que, por exemplo, toda conjugação verbal ela se trata de uma junção de aspect, que é simple, past, ups, não, simple, perfect, continuous e perfect continuous, mais time frame, que é past, present, future. Se você fizer 4 vezes 3 você vai obter 12, né? São 12 variações de conjugações verbais, né? E lá naquele site a gente vai ver que tem isso, né? Imagine, né? No português acabariam sendo 72 formas, né? Porque a gente teria que fazer 12 vezes 6. 72, né? Que são 72 formas diferentes que um verbo pode assumir nas conjugações verbais do português. É por isso que nenhum brasileiro lembra de todas as conjugações, né? Então, a gente ganha muito com a língua inglesa, porque eles fazem assim, ó. Em vez de você me dizer, eu faço, tu fazes, ele faz. Beleza. O português ganha com o fato de que eu não preciso de fato expor esses sujeitos, porque pela terminação a gente já sabe que se trata da primeira, segunda e terceira do singular. Mas olha o preço que a gente tem que pagar, tem que lembrar das formas diferentes dos verbos, né? Pô, o inglês prefere falar o seguinte: I work, I worked, you worked. Vou dar apenas três formas possíveis que um verbo pode assumir. Essas três formas, elas são presente, I work, simple past, né? Pretérito, e participle, né? Worked, trabalhado, né? Eu trabalho, trabalhei, trabalhado. Então, isso é muito importante, né? Porque olha como é que é o passado. Nada muda. A gente vai descobrir que o gerúndio nada mais é do que colocar ing no final do verbo. Isso eu não considero uma memorização. Você literalmente só coloca ing no que quer que você queira falar de forma contínua, por exemplo, I am working. Mas vamos ver aqui as duas conjugações verbais, né? Simple present, simple past. Present continuous. Tá vendo que eu estou fazendo aquelas junções de aspectos e time frames, né? Se você contar, vai ter 12. 3, 6, 9, 12. São as 12 conjugações verbais possíveis, né? Olha o que a gente vai ver, né? Agora dessas instruções, como é que faz o futuro. Você vai pegar a forma do presente e colocar o modal will na frente. Você transforma qualquer verbo no futuro simples. I will work, eu trabalharei. Então, isso também evita que você memorize, né? Então, o seu trabalho é uma coisa que você pode fazer sozinho por longos, longos meses. Escolher 10 verbos por dia e anotar I work, I worked, worked. Aqui, ó. E fazer as seguintes traduções. Eu trabalho, trabalhei, trabalhado. Fica ótimo porque essas são as três formas máximas possíveis que o verbo pode variar na língua inglesa, né? Isso aqui é o que a gente chama de verbo regular, porque o simple past, ele fica com ed no final. Se eu quiser falar no passado, ed. O particípio é idêntico, trabalhado. Existem outros verbos. Existe o verbo, por exemplo, sleep, que a gente chama de um verbo irregular, porque olha o passado dele, slept, né? Ele não vai para o passado com ed. Então, nesse caso aqui, ó, mais uma vez, I sleep, I slept, slept. Eu durmo, dormi, dormido, né? Apesar dele ser irregular, o particípio dele e o passado dele também são idênticos, né? Isso foi uma coincidência, não é uma regra. Dos regulares é uma regra. O que a gente tem mais aqui é, por exemplo, o verbo know, verbo saber. Eu sei, eu soube, sabido, né? Eu sei, eu soube, sabido. I know, I knew, know.
Perceba que agora esse irregular mudou os três, mas é no máximo três formas, né? Esse aqui você usa para presente, passado, e esse aqui para um present perfect, que a gente nem vai se importar com isso ainda. E tem alguns verbos que mudam nada. Hit, o verbo acertar, atingir. I hit, I hit, hit. Né? Ou seja, eu acerto, eu acertei, acertado. Né? Então veja como a língua inglesa facilita a sua vida. Né? Fica fácil, ter que lidar com a memorização dos verbos. Né? E na hora de usar, olha, tudo se repete. Vocês devem estar se perguntando agora, porque na terceira do singular aqui, ó, que é do simple present e do indicativo, essas são as quatro condições que você deve respeitar, aparece esse S no final, hits, he hits, né? Existe uma justificativa para isso, a gente pode dar uma olhadinha fácil e ver por que a aquisição do conhecimento acerca da diferença entre o indicativo e o subjuntivo é importante. Por exemplo, vamos ver essa frase aqui, ó. I hope that she goes to the meetings. Espero que ela vai às reuniões. Vamos a outro verbo aqui, né? Ah, acho que isso tá bom. Espero que ela vai às reuniões, né? Vamos dizer assim, eu afirmo, né? I affirm, né? Vamos supor que seja alguém dando um relato, né? Eu afirmo que ela vai às reuniões. Percebe que isso é um presente do indicativo. Eu estou defendendo essa mulher, por exemplo. Não, ela é uma pessoa que de fato vai às reuniões, ela atende às reuniões, ela não falta, né? Isso aqui é um relato em prol dessa pessoa, dessa mulher, né? Mas o que acontece se eu falar isso aqui, né? I affirm that she go to the meeting. I affirm that she go to the meetings. As pessoas ficariam assustadas porque eu não coloquei o ES aqui. Ah, mas você não disse que a terceira do singular do presente deveria ter isso? É. Só que esse não é do presente do indicativo. Isso aqui é do presente do subjuntivo. Por quê? Perceba. Aqui eu afirmo que ela vá às reuniões, né? Vamos colocar outro verbo aqui. I insist, né? Que tem um caráter mais diretivo, né? Aqui a gente consegue, aqui o Google Tradutor infelizmente não consegue perceber bem isso, né? Mas aqui nós temos um diretivo. Eu insisto que ela vá, estou dando uma ordem a ela. Isso a gente chama de presente do subjuntivo. E aqui presente do indicativo. Estou dizendo que ela vai, estou defendendo, já estou dizendo que é um costume dela aí. Então aqui, ó, a gente não coloca S, né? O S ele pode variar de várias formas, né? Se terminar com a consoante normal, né? Tipo she hits, né? Se terminar com O, você coloca ES, she goes. Na verdade, essas são as regrinhas do plural dos nomes que a gente pode ver uma aula isso. Mas os substantivos que terminam com O é assim que você coloca no plural, né? Tipo, tomato vai para tomatoes, né? Mesma coisa, o verbo termina com O, goes, né? Sei lá, to slash, que é cortar, né? Termina com SH também, she slashes, né? Ela corta. Então, o inglês inventou essa adição do S para falar sobre o indicativo, para você diferenciar da forma subjuntiva que usa nada mais do que o verbo tradicional, o verbo no infinitivo to go, né? Então essa historinha de S, ela veio depois, né? Inclusive o famoso verbo to be que as pessoas veem por aí. Ah, me dê a conjugação do verbo to be, né? Simple present. Aí as pessoas chegam assim, ó, já falam assim para você, I am, you are, he is. Isso está errado. Você não pode simplesmente me dar o aspect e o time frame. Você tem que me dar também o verb mood. Isso aqui é quando eu digo com convicção que eu sou, tu és, ele é. Olha o S aparecendo de novo aqui, ó. Mas se eu quiser falar no presente do subjuntivo, olha o que acontece. I hope that she be okay. E eu espero que ela esteja bem. Percebeu que eu não coloquei she is? Porque eu não estou falando que espero que ela é. Espero que ela esteja. Para usar uma frase no subjuntivo, basta usar o verbo na sua forma original, nada de S, independentemente da pessoa, né? Mas quando você está lidando com simple present indicative, da terceira do plural, né? Third person, terceira pessoa, singular, present indicative, você vai ter que colocar o S, né? Por exemplo, she works. Cuidado com isso, essa é a típica precisão que os nativos mesmo não respeitam.
Mas é possível que você se depare com isso em algum momento, e aí você pode ficar confuso, né? Mas aqui a gente aprende as coisas através dos fundamentos, com boas justificativas, e isso é muito importante, né? Não cometam esses erros, e aqui estamos aqui para aprender a falar inglês, não para aprender a falar como eles. Lembre-se que a maioria dos brasileiros também não falam um bom português, né? É muito diferente a pessoa que usa a língua e a pessoa que estuda a língua, né? Então, tudo isso aqui é muito importante, né? E acho que isso já nos dá um aparato suficiente para parte 2 da nossa aula, que é finalmente adentrar nessas regras básicas da formação de frases em inglês. Valeu, galera. A gente se vê na parte 2 então.